Não me parece de jeito nenhum que o Brasil está indo para o caminho daquela região que vai conseguir usar todas as novas tecnologias, infelizmente. Então, você acaba tendo um hiato, né, uma diferença entre os países que são capazes e os que não são capazes muito grande. E não se resolve de uma hora para outra, né, essa questão de De educação. jeito nenhum. É um processo ao longo é um processo geracional, né? Não é um processo nem de anos, talvez nem de décadas, de gerações. Né? Dadas essas condições, o Brasil deve depender cada vez mais do agronegócio? Então, aonde o Brasil ele é dinâmico, né? Aonde o Brasil está na fronteira? É no agronegócio. Né? Hoje já responde, se você pensar no agronegócio num sentido mais amplo, ele já é quase 1/3 do nosso PIB. Né? Eu acho que a gente vai continuar indo muito bem nessa área, mas poucas são as áreas que a gente tem enfim, capacidade de competir com os outros países. Né? Uma coisa interessante é, quando você olha o que acontece, vamos dizer, nas empresas americanas, por exemplo, né? Elas crescem 20%, 30% ao ano o seu lucro. Quando a gente olha as empresas brasileiras, na média, sei lá, desde a pandemia, praticamente elas não cresceram nada em termos nominais. Assim, em termos reais, então, nem se fala. Por quê? Porque o ambiente aqui não está mais, embora com as reformas, a área de infraestrutura vai muito bem, saneamento, volume de investimento, que não tinha, era zero quase, vai crescer muito, em várias áreas vai crescer muito, né? Mas, assim, quando você olha em geral, o nosso ambiente não está ficando melhor para as empresas, está ficando mais difícil. Né? Acabamos de falar de política monetária, da taxa de juros e tal. O Brasil tem uma taxa de juros neutra de 4,5%, mas quando você olha a curva longa, é 6%, 6,5%. Pô, é muito difícil que um negócio que tenha um funding a 6, 7, 8% acima da inflação consiga ser muito rentável. Né? Então, assim, a gente tem que olhar muito mais para as causas, né, da nossa economia não ser uma economia dinâmica do que a gente está olhando hoje. Dá para ficar otimista com o Brasil? Não dá. Não dá. Eu penso o seguinte, o Brasil ele é aquele país que aqueles que acham que vai se tornar uma Venezuela, eu acho, olhando a nossa história dos últimos 30, 40 anos, eu acho que a chance é muito baixa ou quase inexistente. Mas também de se tornar um tigre asiático, uma coisa assim, também é quase inexistente. É um país que está no meio do caminho. Eu acho que isso não vai mudar. Né? Infelizmente, a minha visão hoje sobre o que está acontecendo do ponto de vista das políticas públicas, a gente está piorando em vez de estar melhorando. A gente podia estar, né, dentro desse range, que não é um espetáculo, mas não é muito ruim, na parte de cima, indo na direção mais certa, eu acho que a gente está indo na direção mais errada. Por quê? Primeiro, o Brasil não está reformando praticamente mais nada, e tem muita coisa para fazer. Segundo, só se pensa em aumentar o tamanho do Estado. Né? Ah, não, para eu arrumar, eu preciso ter mais arrecadação. Pô, isso aí você está avançando no setor privado. Uhum. É um setor privado que já está muito esquisado pela excesso de carga tributária. A gente tem carga tributária de primeiro mundo num país que entrega um serviço de terceiro mundo. Né? 3, quando você olha o que está acontecendo nas empresas estatais, é de chorar. Né? Oi? Por quê? Porque se mudou completamente a gestão dessas empresas. Essas empresas, o objetivo delas é, como disse o presidente, é servir a visão que o governo tem sobre as coisas. Uhum. Não me parece que isso é a melhor receita para as empresas irem bem. Uhum. A gente tem uma vantagem muito grande que está nos ajudando barbaramente, que é a história do pré-sal. Né? Então, a nossa conta petróleo de óleo, ela é muito superavitária. Então, o Brasil tem ele
ele tem um bônus gigante desse lado que está ajudando a que as coisas não fiquem muito piores. Mas que a gente, sem dúvida, está indo para o lado errado, eu acho que está. A gente está aumentando a carga tributária, agora a gente vai ter que ter, infelizmente, uma taxa de juros mais alta para ter a mesma inflação, quer dizer, menos crescimento. Nós não estamos olhando para fora e tentando nos aproximar das cadeias produtivas do mundo. É um país muito fechado, com raras exceções, como, por exemplo, o setor agrícola. Então, assim, você tem hoje um risco jurídico gigante, que não existia antes. Então, assim, não é um conjunto de políticas que está nos levando para um lugar melhor. Pelo contrário. Isso pode afetar o câmbio também? Não, já afetou. É que o câmbio, ele é interessante isso, porque o câmbio, no final, ele é a consequência de um monte de coisas, né? Ele é a consequência do balanço de pagamentos, mas ele também não deixa de ser um ativo, né? O nosso balanço de pagamentos é um espetáculo. Nós temos uma balança comercial que beira os 100 bilhões por ano. Veio muito de soja, setor agrícola e petróleo, né, que foram que ajudaram muito fortemente. Com isso, a conta corrente do Brasil é em torno de 1% do PIB, que é bem baixa para um país emergente. Como a gente tem um investimento direto de 3% a 3,5%, a gente tem um belo superávit no balanço de pagamentos. É um país que não tem endividamento externo, liquidamente ele até tem mais dólares do que endividamento no setor público. Quando você soma o setor privado, dá quase que 0 a 0. Então é um país que não está nada alavancado, pelo contrário. Então, assim, do ponto de vista do balanço de pagamentos, a gente deveria ter uma moeda muito mais apreciada. Mas, como a gente está num processo bem gradual, mas assim, de piorando um pouquinho, apesar do crescimento maior, o que acaba acontecendo é que o câmbio fica mais depreciado. E a gente fica mais fragilizado ao que está acontecendo lá fora, apesar desse balanço de pagamentos tão bom. Entendeu? Então, em termos de... O Brasil acaba sofrendo mais que outros países pelo fato, por exemplo, de o Fed demorar mais para cortar juros, assim. Eu não sei se ele sente mais que os outros países, é que como ele está, vamos dizer, por exemplo, se a gente tivesse uma política fiscal que tivesse ficado mais robusta e não menos robusta, a gente seria muito menos suscetível. Agora, quando acontece isso, você fica mais suscetível. Né? Quando você vê uma decisão dessa, que espero que seja bem esclarecida e melhor e tal, do Copom, você fica mais suscetível. Porque as pessoas começam a ter dúvidas que elas não tinham antes. Quando a gente fala de risco jurídico, tem investidor que deixa de investir por conta disso. Quando você olha o resultado das empresas, ele não está crescendo. Está crescendo muito pouco. Enquanto que em vários outros países do mundo está crescendo bem. Então você vai investir em quem? Aquele que o lucro não cresce ou aquele que o lucro cresce? Legal. E, Luiz, vou tocar na questão da decisão do Copom, né? Aproveitando o gancho aqui para voltar a falar de política monetária. No mercado falava-se muito que a partir do momento que talvez, até um número simbólico, né, a Selic caísse abaixo de 10%, poderia voltar isso há meses atrás, né? Poderia voltar um investimento significativo para a renda variável, né? O que a gente tem visto é algo bem diferente, né? Em termos de fluxo para fundos, os multimercados continuam sofrendo resgates e de renda fixa está entrando assim muito dinheiro, né? Mais de 100 bilhões já. De dinheiro local, né? Dinheiro local. Como que fica essa conta, assim? A volta para a renda variável tá fora do horizonte, talvez? Quando você tem essa noção de que isso é um conjunto de coisas. Primeiro, que fora do Brasil as empresas estão indo muito bem. Então, sempre a gente está competindo com os outros países. Né? Então, o investidor olha para os Estados Unidos e fala, putz, essa empresa aqui não parou de crescer, o resultado delas ficando mais saudáveis, etc, etc. Por que eu vou investir num mercado que o lucro das empresas não está crescendo? Então, o país está crescendo mais. O ano passado até foi um crescimento um pouco focado em agrícola, né? Mas esse ano não, o crescimento está mais espalhado.
Mas as empresas não estão fazendo tanto mais dinheiro. Então, por que eu vou investir numa empresa? Daí você fala, não, as empresas brasileiras estão baratas. É super verdade. Só que, se o lucro não cresce, elas vão continuar baratas. Então, quando você olha os estrangeiros, eles já sacaram 32 bilhões só este ano. Quando você olha a indústria de fundos de ações, todos os dias tem saque, com raríssimas exceções. Por que isso? Por conta de tudo que a gente já comentou aqui. A situação fiscal ficou mais fragilizada, talvez o juro tenha que ser mais alto, o risco jurídico para investimento, o risco jurídico é muito relevante. Às vezes é a decisão de investir ou não, às vezes o negócio é bom, mas tem um risco jurídico muito alto, eu não vou investir. Eu, estrangeiro, né? E, de novo, está competindo com o resto do mundo. Então, assim, infelizmente, não parece que daqui até, sei lá, o final deste ano, o final do ano que vem, o Brasil estará melhor do que hoje. Se eu estou com receio que ele vai estar melhor do que hoje, eu não vou investir hoje. Eu digo eu como investidor de uma maneira geral. Né? A não ser naqueles negócios que realmente, por exemplo, a área de infraestrutura está indo muito bem, tem muita coisa legal acontecendo e vai continuar acontecendo, além do setor agrícola, etc. Mas, assim, difícil. Olhando para os próximos anos, a gente pode ver talvez um efeito semelhante ao talvez que a gente analisou nos anos anteriores, assim, da Bolsa Americana superando com folga a Bolsa Brasileira? Sim, sim. Esse ano já aconteceu, né? Agora, eu não lembro se eu estou certo nesse número, mas a Bolsa Americana está subindo no ano em torno de 6%, 7%. A nossa Bolsa em dólar está caindo 12%. Sim. Alguma coisa está acontecendo. E eu acho que os sinais que a gente está dando são sinais ruins. O investimento está caindo, mesmo com o juro caindo, o investimento continua caindo. É ruim que vamos dizer, a incerteza tem aumentado. Né? A gente vê claramente uma briga dentro do governo, vê o Haddad com uma agenda racional, mas, putz, coitado, o cara está lá meio sozinho, né? Quer dizer, claramente a gente precisa olhar para as despesas públicas e, puta, a discussão, você viu, a ministra acabou de dizer, olha, nós vamos fazer um trabalho, aliás, faz 1 ano e meio que eles estão lá, por que esse trabalho já não foi feito, né? De olhar para as despesas. Ah, não, nós vamos produzir um negócio e depois vai ser uma decisão política. Porra, se depender da narrativa, a gente sabe para onde vai esse conjunto de medidas de despesa. E não dá para nos levar para a sustentabilidade fiscal sem cortar despesas. Não dá mais. Quer dizer, existe hoje uma rejeição forte da sociedade, no final do Congresso, em aumentar receitas. Né? Maravilha. Luiz, acho que as perguntas que eu tinha eram bem nessa linha mesmo. Tem algum ponto que você gostaria de comentar, acrescentar? Geopolítica, economia? Não, eu acho que é isso. Quer dizer, o Brasil, como ele está hoje diante de... ele não está com um caminho muito claro, fica difícil a gente estar no radar dos investidores lá de fora. Os investidores brasileiros, por conta desse juro mais alto, eles ficam confortáveis na renda fixa, então é difícil, a não ser assim, projetos de infraestrutura bacanas, que tenham uma taxa de retorno no tempo, mesmo no longo prazo bacana. Isso tudo está acontecendo, eu acho que vai acontecer. De novo, eu não sou aqueles que acham que o Brasil vai para o buraco, mas infelizmente na margem a gente está piorando e não melhorando, infelizmente, né? Apesar de ter feito 6, 7 anos de grandes reformas e ter melhorado muito comparado com o resto do mundo, agora nós estamos andando para trás. No caminho que está fadado a ser emergente para sempre. Né? Ah, sim. Não tenho dúvida. Daqui a pouco, né, o Brasil é aquele, né? Chega perto do precipício, de repente, opa, volta, tal, mas putz, você depois tá volta ali, no né? precipício de novo. Exatamente. O Brasil, ele não deveria jamais ter perdido o grau de investimento. Quando você olha, depois que ele perdeu o grau de investimento, o que aconteceu de coisa ruim, ou deixou de acontecer coisa boa no Brasil, foi assim, um custo gigantesco.
de um custo criminoso, infelizmente. E essas mudanças assim, de agência, de certa forma, melhorou marginalmente, né? A questão em relação à visão como as agências de rating vê o Brasil, né? Melhorando Olha, perspectiva, eu melhorando sou nota. bastante crítico às agências, elas são completamente atrasadas, eu acho que elas fazem inclusive um certo serviço. O que se esperava que elas pudessem trazer um serviço positivo, você viu o que eles fizeram com os junk bonds, etc. Tudo uma banda de porcaria de títulos colocando como AAA, quer dizer, claramente foi uma decisão atrasada da Moody's. Claramente, eu não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, no momento que a gente está piorando a situação fiscal, eles falam que o Brasil está melhorando. Acho que eles não estão. Acho que estão vendo o jornal de 2 anos atrás, e não o jornal de hoje. Enfim.